Louvado seja o nome do grande, o Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a segunda live, né, para o momento da ministração da palavra de Deus. Em nome de Jesus, a primeira live foi uma bênção. Temos sempre o momento da unção, né? Na primeira live você pode interagir pelo nosso WhatsApp, DDD 81 98720 4989, e você interage ligando ao vivo para o número ou para o WhatsApp, ou então mandando um áudio agradecendo a bênção, um áudio pedindo um aconselhamento pastoral. E aí eu vou ter que lhe ouvir, claro, né? Mas se não quer se expor, fala comigo em off, tá bom? Pode também mandar uma saudação de no máximo 5 minutos, tá bem? Para os ouvintes do programa. Também fazer uma pergunta bíblica, evangélica, doutrinária, uma pergunta bíblica, doutrinária, né, teológica. É a live de participação e de interação dos irmãos. E ainda na primeira live estou ministrando a unção com óleo. Amém? Nesta segunda live, é a live da ministração da palavra, o quadro A Voz do Divino, o momento da ministração da palavra de Deus. E esse momento é que vai para o YouTube. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, estamos meditando em Romanos, que provavelmente, o capítulo de número 9, nós vamos ministrá-lo em 2 etapas, acredito que em 2 etapas, né? Louvado seja Deus. Então, capítulo 9 de Romanos, nós vamos andar nele agora. Louvado seja o nome de Jesus. E, claro, vamos estar voltando a outros capítulos, né, de Romanos. Esse capítulo 9, ele torna-se muito familiarizado, né, por expressões como a de que não tem o oleiro poder sobre o barro, da mesma massa, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Né? Louvado seja Deus. Aliás, o capítulo 9 nós já ministramos, né? É o capítulo 10, desculpa aí. É Romanos capítulo 10. Capítulo 9 nós já ministramos. Inclusive, bati nessa tecla aqui do versículo que li, agora que lembrei. Né? O capítulo 10 de Romanos. Capítulo 10 de Romanos. Que, modéstia à parte, esse também é muito conhecido, muito familiarizado, porque o que não falta aqui são versículos conhecidos nossos, né? Como, por exemplo, o 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus. Mas o que nós temos nesse capítulo é Paulo ainda dando uma explicação sobre a resposta, né, que nós devemos dar positiva ao divino, dar a Deus uma resposta positiva, uma resposta no entendimento de Paulo aqui, na palavra de Paulo, é uma resposta de fé. Ele volta a tratar a questão do zelo dos judeus pela lei, né, pela palavra, mas que não deveriam se justificar por esta lei, uma vez que a lei não era para justificar, a lei era para mostrar o que é certo e o que é errado. Era e é. E eu já disse aos irmãos que quando você lê sobre a lei ou sobre a justiça no livro de Romanos, está se referindo à palavra de Deus. Né? E capítulos anteriores,
Paulo argumenta que o que justificou Abraão não foram as obras da lei, até porque não existia a lei como o decálogo, como os 10 mandamentos que a gente conhece. A lei foi dada a Moisés lá no capítulo 20 de Êxodo. Abraão é chamado no capítulo 12 de Gênesis, muitos anos antes. Apesar que a lei de Deus, ela está gravada em nossos corações, conforme o capítulo 1 de Romanos, e conforme também o capítulo 2 de Romanos, né? Tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 de Romanos. E tem um outro capítulo que menciona isso também. Deixa eu lembrar aqui para os irmãos, sem perder tempo procurando, que fala, né, da lei de Deus gravada nos corações. No capítulo 2, por exemplo, no capítulo 1, né, diz que o que se pode conhecer de Deus se manifesta no homem. No capítulo 2, fala de que, versículo 13, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas não é isso aqui. É o versículo 14. Quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são leis, os quais mostram as obras da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e o seu pensamento, quer acusando-os, quer defendendo-os. E o capítulo 10 volta a tratar dessa justificação pela fé. É quando Paulo diz que orava pela salvação dos israelitas. Os israelitas que até hoje, por sinal, em sua maioria, rejeitam Jesus. Né? Como nação rejeitam Jesus. Desde que o Senhor assumiu forma humana. Né? Porque Jesus é Deus em forma humana. Jesus não é uma segunda divindade, tá, pessoal? Jesus não é uma segunda pessoa divina. Jesus, e nem é, como é dito, é a segunda pessoa da divindade. Jesus não é a segunda pessoa da divindade, até porque não existe 3 pessoas divinas, só existe uma pessoa, no sentido de ser Deus. Jesus é Deus. Não existe 3 deuses. Existe um Deus apenas. Jesus é Deus em forma humana. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14. O verbo se fez carne. Amém? E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus é Deus. E os israelitas rejeitaram Jesus Cristo como divino, não é? Porque eles queriam, primeiro, a expectativa dele que os Messias tinham uma outra expressão. Uma expressão política, uma expressão de riqueza. Jamais imaginariam que o Messias nasceria numa manjedoura e fosse uma pessoa tão simples como fora o Senhor Jesus. Não é? Que, como criticavam, comia com publicanos e pecadores. Não é? Por essas e outras razões. Mas Jesus deixou bem claro quem ele era, e ele diz isso aos discípulos, pelas suas palavras e pelas suas obras. Quando os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. Ao que Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco que não me conhecedes. Não é? Quem vê a mim vê o Pai. João 14, verso 9. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me.
ao menos por causa das mesmas obras. Né? Então, não era esse Messias que eles esperavam. E aí, o zelo que Paulo diz, eles tinham de Deus, mas não era com entendimento, primeiro porque fizeram o que fizeram com Jesus. E Paulo também está se espelhando nele, porque antes Paulo tinha um zelo tão grande pelas coisas de Deus, né, que achava que os cristãos, os discípulos, estavam errados. É quando ele consente com a morte de Estevão, e pelo que a gente lê em outros momentos, ele permite que muitos outros cristãos morram. E ele, inclusive, pega a carta do sumo sacerdote para ir nas cidades onde se falava de Jesus, para perseguir e matar esses cristãos. Não é? Até que ele, glória a Deus, esbarra em Jesus, aleluia, e se converte. Não é? Esbarra em Jesus e se converte. Mas ele dá testemunho de que era zeloso pelas coisas de Deus, com essa ignorância que ele fala aqui, que Israel tinha. Porque, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E aí ele continua, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está mostrando com isso que a justiça, e eu volto a dizer, é a palavra. Você pegar o Salmo 119, os primeiros 10 versículos, você vê ali sinônimos da palavra. Não é? E ele deixa bem claro, Paulo, que ninguém conseguia cumprir a lei em sua totalidade. Cumprir a lei 100%. E agora, Jesus Cristo, que é o fim da lei, porque Jesus cumpre toda a lei. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que Jesus é obediente até a morte e morte de cruz. E é por Jesus Cristo que nós somos justificados, uma vez crendo nele, uma vez nos relacionando com ele. E aí, a nossa fé, a nossa confiança, a fé aqui é confiança, é entrega a Jesus Cristo. Né? É expressar dependência dele, apegar-se com ele, agarrar-se a ele, criar uma simbiose existencial. Né? Criar uma simbiose existencial. Para você entender o que eu estou falando de simbiose, é como se você misturasse café com leite, que fica aquela coisinha marrom, né? E você nem vê o café, nem vê o leite, mas sabe que estão juntos. Né? Diferente da pororoca, que é encontrar água do rio com o mar, e uma fica de uma cor, outra fica de outra na pororoca. Né? Diferente. Aqui estamos falando de simbiose. Amém? As partes que se unem e se tornam uma, que é a etimologia da palavra expiação. Expiar é unir partes que estavam separadas e distintas, tornando-as uma só. Por isso que em outro momento Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo quer viver em você. Se você entregou a sua vida para Jesus, já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se você já se determinou a amá-lo de toda a força, de toda a alma, de todo o seu entendimento, mesmo com a natureza pecaminosa, mesmo a carne querendo reinar, mas você fica buscando a Deus, procurando agradar a Deus, resistindo à carne, resistindo ao diabo, resistindo ao mundo, você está sempre pedindo perdão. É muito importante, irmão, estar pedindo perdão a Jesus em todo tempo. Mas, pastor, ele já perdoou, vai ter que pedir perdão. Porque a gente peca sempre, a gente está sempre pecando. Não é? Tem que estar pedindo perdão. Porque esse pedido de perdão, agora tem acreditando no perdão, não é pedindo perdão por não acreditar no perdão, é diferente. É pedindo perdão pela consciência que pecou. É pedindo perdão pela consciência que é pecador. Porque quando não peca por palavra, peca por pensamento, peca por obras. Só Deus sabe o que é que você está olhando para mim aí pensando.
Estou nem dizendo acerca de mim. Mas pensando. De repente está me ouvindo, mas está com a mente em outro canto. De repente está me ouvindo e está pensando em outra coisa. Né? Está ouvindo a palavra de Deus, mas está pensando outra coisa. Quando não é por pensamento, são por palavras. Quando não é por uma nem por outra, é por obras. A bronca é quando é pelas três. A gente está sempre pecando. Aí a gente deve pedir perdão, acreditando no perdão divino, mas a gente deve, não é pedir perdão por não acreditar no perdão. Acredite no perdão de Deus. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero terminar, por causa do tempo aqui, que não existe carência para o perdão divino. O perdão de Deus é imediato, é automático. Não existe carência. Tipo assim, você pede perdão agora e vai receber o perdão daqui a vários dias, semanas, meses, anos. Não. O perdão de Deus é na hora. Então, e por que o senhor está dizendo que eu tenho que estar sempre pedindo perdão, pastor? Por causa dos pecados novos que você pratica. Novos que eu digo assim, a reincidência, né? A intercorrência da prática pecaminosa. Temos que estar pedindo perdão pelo pecado de agora. Não é nem pelo pecado que já pedimos perdão, porque temos que acreditar que Ele perdoou, nem pelo pecado futuro. Tipo assim, eu vou pecar, Senhor, me perdoe porque eu vou pecar. Não pode estar fazendo isso. Nem deve. Tem que pedir perdão pelo pecado, né, do momento. Tem que pedir perdão pelo pecado e acreditar nisso. Então, quando você faz isso, você está expressando essa simbiose com Jesus, que cumpriu toda a lei, que cumpriu toda a vontade de Deus, e é em Jesus que você passa a ser justificado. É a justiça que é pela fé. Essa é a justiça que é pela fé. Porque você deve entender que nós jamais conseguiremos agradar a Deus pelos nossos méritos, pela nossa postura, pela nossa moralidade, pelo nosso comportamento. A gente não consegue cumprir a lei. Por isso que a gente não deve viver da lei. Era o que era que Paulo está chamando a atenção dos israelitas, porque eles achavam que conseguiriam obedecer e não conseguiam, irmãos. Não conseguiam. Né? Ninguém consegue. Ninguém consegue. E aí deve-se aproximar de Jesus, apelar para Jesus, ligar-se a Jesus, né, para entender que a justificação vem por Jesus Cristo. Amém? Vamos abordar esse capítulo 10 em 2 ou em mais 3 partes, para explicar melhor tudo isso. Que Deus abençoe vocês. Vamos agora ao momento de oração, e o momento de oração é só pelas rádios. Então é importante que você baixe aí o aplicativo da rádio Acorda Bênção, né? Ou da Rede Cristã, ou de uma das co-irmãs que nos retransmite, a Evangélica, a Nova Gospel FM, em o nome de Jesus Cristo. Vamos ao momento de oração. Amém? Glória a Deus.